Deus. Esther, capítulo 3, queridos. Graças a Deus. Esther, capítulo 3. Graças a Deus por esse dia que nós estamos aqui. A chuva apertou e acalmou. E graças a Deus já está tranquilo de novo. Hoje a palavra que Deus nos deu uma palavra bem especial. E o Senhor está falando mesmo desde o começo sobre ela. E eu sei que Deus vai fazer grandes coisas nas nossas vidas hoje, em nome de Jesus. Amém? Por favor, você que trouxe a Bíblia, vamos abrir em Esther, capítulo 3, versículo 12. Esther 3, 12. O bispo tem ministrado sobre Esther e o poder dessa palavra realmente deve estar sobre nós, porque você vai ver que desde o começo do culto, Deus está falando de quebrar decretos, destruir sentenças, e essa palavra que estará sobre a nossa vida hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém? Esther, capítulo 3, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Chamaram, pois, os secretários do rei, ou escrivãos, no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, e cada província no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios, e todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Só até aí, por enquanto, nós permaneceremos com a Bíblia aberta, amém? Feche os seus olhos, por favor. Nós vamos orar hoje, porque eu creio que hoje inicia realmente um tempo na sua vida, nas nossas vidas, de quebra de sentenças, de quebra de maldições, quebra de decretos. Senhor, fala conosco, Pai, que aquilo que Tu liberaste sobre esta palavra venha sobre os Teus filhos e eles sejam abençoados, eles sejam atingidos por esta vitória que virá do Teu altar. Libera nossas vidas poderosamente e nos dê entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Queridos, vocês viram aí que de repente se juntam os escrivãos, se juntam os governadores de todas as províncias, os príncipes, e cada um escreve o que foi estabelecido por Amã, um homem extremamente dominado pelo mal. E nesse decreto você vê que sai um decreto de morte, que sai sobre todas as províncias, diz aí a palavra do Senhor, todas as províncias. Versículo 13: enviaram-se as cartas por intermédio do correio, todo. Então, aquela carta ela realmente vai para todas as cidades, para alcançar realmente e atingir todas as pessoas. E perceba aí que esse decreto era um decreto que atingia tanto moços como idosos, como mulheres. Perceba aí que está bem claro na palavra do Senhor. Tanto crianças, todos estavam debaixo daquela sentença. Que você pode entender a seriedade desse momento sobre os judeus. Um decreto de morte e de roubo. Porque perceba o que disse lá, que eles seriam saqueados também. Versículo 13, e que mortos
e o quê? E que saqueassem, o fim do versículo, todos os bens dos judeus. Então, os judeus eram aqueles que eram os únicos naquele lugar, naquela província, naquele, vamos dizer, era um império. Os judeus eram os únicos que criam e buscavam ao Deus único, ao Deus verdadeiro. E, de repente, pessoas malignas, pessoas que não criam no Deus eterno, o Deus criador, esse Amã, faz esse decreto para que os judeus fossem mortos e roubados. Agora imagina, queridos, uma sentença dessa, vindo de uma autoridade maior. Por quê? Porque o rei, ele deu o anel para aquele governante e falou, olha, o que você determinar está determinado. E aquele governante pegou aquele anel, porque antigamente, se o anel do rei carimbasse um decreto, acabou. Não tinha volta. E aquele homem, cheio de ódio, cheio de malignidade, pegou, recebeu o anel do rei e ele decretou realmente ali morte e roubo, saque de tudo que pertencia aos judeus. Consequentemente, o que acontece? Vamos ver o versículo 15. Diz que os judeus ficaram perplexos quando receberam aquela notícia. Vamos ler aí juntos? Os correios, pois impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Amã se sentaram a beber. Porém, a cidade de Suzã estava confusa. Então, os correios foram e entregaram para todo mundo aquela carta. Esse é o decreto, no dia 13, todos vocês vão morrer. Você vê que o 13 sempre deu azar, né? Não é de hoje, sempre realmente está ligado a algo negativo. E chegou lá o decreto na casa de todo mundo, está aqui na Bíblia, não fui eu que inventei. Chegou lá o decreto, o povo ficou perplexo. Pegou aquilo e o rei foi lá e sentou junto com Amã e ficou bebendo. Imagina só. Você chegar na sua casa uma carta, um decreto, né? Os judeus ficaram perturbados, confusos. O que é isso? Do nada, o que está acontecendo, esse decreto? E vamos ver lá ainda o que diz o capítulo 4, versículo 3, que eles são tomados então pelo medo, pelo lamento, por choro, por lamúrias. É claro, se chega uma sentença, queridos, assim, de uma autoridade maior, vai morrer todo mundo, a criança, o velho, o novo, o homem, para aí, como assim? Imagina o desespero. Vamos ver aí o que diz 4:3. E em todas as províncias, aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus o quê? Olha só que triste, né? Imagina, grande luto, com jejum, choro, lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Você vê que forte, né? Então, em cada casa que recebia aquele decreto, aquela sentença, o luto entrava, né? Todo mundo começou a chorar desesperadamente, se lamentar, e se deitavam em panos de saco. Eles até abandonaram tudo aquilo que era, né, o seu conforto. Imagina, se jogaram no chão, porque dia tal, hora tal, eles estavam sentenciados. Queridos, essa é uma situação extrema. Mas é para você ver o que Deus é capaz de fazer quando o povo dele se une para buscar o favor e a misericórdia. Essa situação era uma situação, como foi narrado aqui no começo, que assim como o rei estabeleceu que todo recém-nascido tinha que morrer, e os bebês machos, homens, nasciam e eram jogados na água, também era esse decreto, não tinha volta, porque o rei estabeleceu. Dia 13 ele estabeleceu, vão todos os judeus, crianças, todos vão morrer. Então não tinha volta, não tinha retorno, não tinha como alterar isso.
humanamente, porque a autoridade maior estava em concordância com aquele decreto. Naquela época era o imperador, e o imperador não tinha como mudar essa voz, mas é isso que nós precisamos receber no nosso espírito. Não há voz maior do que a voz do nosso Deus, não há poder maior do que o poder do nosso Deus. E se nós, servos de Deus, entendermos o poder da fé, o poder do clamor, o poder da busca, o poder de ter armas espirituais, nós realmente viveremos os maiores milagres em nome do Senhor Jesus. Não há sentença que você não possa mudar. Não há decreto que não possa ser mudado. Porque se você crer e você realmente buscar e você realmente se dedicar, Deus pode mudar qualquer circunstância, por mais terrível que seja, na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Primeira coisa que eles fizeram, perceba aí o que diz a palavra de Deus no capítulo 4, versículo 1. Quando Mordecai soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes, vestiu-se de um pano de saco com cinza, saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. A primeira ação que você deve ter diante de decretos malignos, diante de ameaças, diante de situações terríveis que estejam pairando sobre o teu presente ou sobre o teu futuro, é a mesma reação que Mardoqueu teve. O que ele fez? Ele clamou, e clamou com grande e amargo clamor. É necessário e importante que você não fique adormecido diante das sentenças da vida. Há muitos que recuam, se fecham, se isolam. Há muitos que abaixam a cabeça amedrontado. Não, aquele homem levantou um clamor, um grande e amargo clamor, porque era uma sentença que pairava sobre a vida dele. E eu quero declarar hoje, você não pode ficar omisso diante das sentenças, diante daquilo que é maligno, que quer parar tua vida, que quer deter sua casa, que quer roubar os teus bens, que quer roubar tua vida, que quer te jogar numa sepultura, em nome de Jesus. Mas você deve abrir, escancarar realmente a tua boca e começar a clamar, invocar o nome do Senhor, clamar, invocar e expor realmente toda a amargura que essa situação te traz. Porque é verdade, todos os outros judeus, o quê? Se encheram de luto, todos os outros judeus choraram, sim, é normal, mas você também tem que expor a dor que está na tua alma, a sentença que paira sobre a sua vida, porque só Deus pode mudar a tua sorte, em nome do Senhor Jesus. Amém? Não fique com as coisas guardadas no teu peito. É diferente do que você falar para um amigo, é diferente do que você falar para um familiar, queridos. Isso não resolve sua vida. Aquilo que vai acontecer vai gerar mais comoção somente. Mas a única coisa que pode mudar realmente a sua vida é você clamar grandemente ao Senhor em nome de Jesus. Ele teve a atitude certa. Ele o quê? Recebeu a sentença e um grande e amargo clamor. Segundo lugar, diz em versículo 1, que vestiu pano de saco, perceba aí, vestiu-se de um pano de saco com cinza. Ele tirou toda a veste de alegria, ele tirou toda a veste de festividade, ele tirou toda a veste colorida. Ele estava ali com uma veste de aflição agora,
uma veste de cinzas, ele se colocou com um pano de saco para dizer realmente nada mais me resta. E você precisa entender, quando nada mais te resta, você precisa entender e reconhecer o teu estado e buscar o favor de Deus em nome de Jesus. Quando nada mais te resta, humanamente falando, então é hora de você buscar o auxílio do alto, a ajuda do alto, a misericórdia do alto, porque em Deus não faltará milagres e auxílio para as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Amém? Terceira atitude que eles tiveram, eles jejuaram por 3 dias. Vamos ver o versículo 16. 4:16. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então, qual foi a terceira ação que eles tiveram diante de um decreto? Primeiro, o que houve, ele ergueu um grande clamor. Segundo, ele se despojou de tudo que era a sua alegria nessa terra e ele se lançou por terra buscando ao Senhor. E em terceiro, eles fizeram 3 dias de só 3 dias. Imaginem. Quanto é poderoso um jejum. Quanto é poderosa essa arma de guerra e de vitória, e quantas vezes nós nem a usamos, nem lembramos dela. 3 dias de jejum mudaram o decreto que era de sentença de morte e de roubo. 3 dias de jejum desbarataram todo um plano perverso contra a vida de milhares de judeus. 3 dias de jejum mudou a sorte de todo aquele povo. E eu quero declarar sobre a sua vida e te desafiar. Comece a ter ações espirituais diante das circunstâncias que rondam sua vida. Comece a ter ações espirituais. Comece a usar armas espirituais contra decretos, contra bloqueios da tua vida, contra circunstâncias que te paralisam, que te roubam, que querem tua morte. Começa a agir espiritualmente. Você já tentou agir na tua carne, você já tentou lutar por todos os teus meios, você já fez o que você podia, você já até acreditou naquilo que era a humanidade, a justiça humana, mas nada funciona. Então é hora de você começar a se armar espiritualmente e começar a pôr um ponto final em todas essas obras demoníacas que querem decretar o teu fim, que querem roubar tua vida, tua casa, tua família, e o Senhor te abençoará em nome de Jesus. 3 dias de jejum tão somente. E você vai ver daqui a pouco tudo que Deus fez, porque aquele povo se reuniu. Lembra quando Deus estabeleceu que ele ia destruir Nínive? Por causa do pecado, queridos. Porque realmente havia um mal sobre Nínive, uma crueldade mais perversa. E o rei de Nínive, ouvindo a profecia que Deus ia destruí-la, lembra o que ele fez? Ele estabeleceu um jejum. E ele fez um jejum sobre toda a sua cidade. E ele falou, todos jejuarão, desde os animais até os adultos. E até isso mudou um decreto de Deus. Deus tinha um decreto, ele já tinha estabelecido. Mas a humilhação e o jejum quebrou um decreto, e eu quero declarar sobre a sua vida. Não sei o que se passa, eu não sei quais as correntes que sempre tentam aprisionar tua vida, tua alma, tua família. Eu não sei quais sentenças pesam sobre o teu amanhã, sobre o teu hoje, mas eu sei, se você começar a usar armas espirituais, confiar no agir da mão de Deus, você passará a ver sinais,
prodígios e maravilhas diante dos teus olhos em nome de Jesus. Larga um pouco a tua força humana. Larga um pouco daquilo que, na verdade, só te distrai. Larga o colorido desse mundo e começa a lutar por aquilo que é o milagre, a bênção, a vitória para a tua família. Tira as vestes de cor, as vestes coloridas. O que é isso? Ah, então vou tirar, né, minha camisa verde? Não. Tira aquilo que, sabe, te distrai, que te distrai dos teus problemas. O maior problema hoje, o que é? Que poucos conseguem encarar o seu problema de frente. E muitos se tornaram o quê? Por isso que caem nas drogas, caem na cocaína, caem naquilo que é a maconha, caem naquilo que é dependência de remédios fortíssimos, porque precisam amenizar o peso da dificuldade que é a vida, dos problemas graves que estão diante de si, mas não é para você amenizar fugindo dos problemas. Você vai encarar os problemas. Não deixe nada te distrair. Olhe para a área que está realmente sobre decreto e sentença e comece a ter ações espirituais de mudança. Eu quero mudança. Esse decreto de miséria, esse decreto de fracasso, esse decreto de doença, esse decreto de dor, esse decreto de sofrimento, esse decreto de humilhação tem que sair da minha vida. Eu e minha casa não vamos estar sujeitos a isso para sempre. Eu abro mão do colorido desse mundo, eu abro mão do que me distrai para focar no fim desse mal que prevalece e segue a minha família. Eu tiro o colorido dos meus olhos para realmente encarar a realidade. Há uma sentença, há uma dor e eu quero a resolução pela mão de Deus na minha casa, na minha vida, na minha família. Eu quero atrair a mão de Deus ao meu alcance. Eu quero que Deus se mova pela minha casa. Ah, ninguém me distraia mais. Ah, ninguém tire o meu foco, não. Eu não vou ficar debaixo desse jugo. Eu vou clamar grandemente ao meu Deus. Eu vou tirar o colorido que me distrai e eu vou jejuar. A mão de Deus se moverá ao teu favor em o nome do Senhor Jesus. E nós precisamos reagir espiritualmente. Aleluia! Nós precisamos reagir espiritualmente. Nós precisamos acreditar mais em Deus. Por quê? Porque nós cremos, mas na verdade nós achamos que nós mesmos conseguiremos mudar muitas coisas, ou acaso fará, ou se Deus quiser acontecerá. Na quinta, teve uma revelação, na terça, que eu preguei sobre o cego. Deus me deu uma palavra, mas tão forte dentro daquela revelação que eu nunca tive. Se o cego de Jericó se recusasse a insistir em clamar, ele ia ficar no meio do caminho para sempre, morrer ali como um cego mendigo no mesmo lugar. Sabe por quê? Porque se você desistir de orar, de buscar em Deus, ninguém pode te ajudar. Há coisas na sua vida que é só você, com você e Deus. E se você desistir, você vai ficar lá, lamuriar e só lamuriar. Não vai mudar a tua sorte. O cego de Jericó, ele gritou e gritou e gritou e clamou, Jesus tem misericórdia de mim, Jesus tem misericórdia de mim. E falavam, se cale, ele, Jesus tenha misericórdia de mim. E eu quero te dizer, é o tudo ou nada na sua vida. Abra a tua boca e começa a buscar a Deus pela tua casa. Abra a tua boca e começa a buscar a Deus por essa circunstância. Ou é ou não é, ou é sim ou é não, Jesus falou. Então, se você quer o amém, o sim de Deus, Cristo é o sim de Deus.
Deus. Então, começa a reagir espiritualmente, porque Deus não está com os ouvidos surdos, nem está com a mão encolhida, mas realmente são os nossos pecados. E a Bíblia fala que o maior pecado é a incredulidade que nos afasta do nosso Deus. Então, vença a incredulidade e começa a focar em buscar o teu milagre em nome do Senhor Jesus. Estabeleceu o jejum. Depois que estabeleceu o jejum, a quarta coisa importantíssima de ser feita. Capítulo 5, versículo 1. Vamos ver juntos. Você precisa entrar na presença do rei. Quem é o rei? Nós sabemos quem é o nosso rei. O nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Não há ninguém, não há Deus maior do que o nosso Deus. Então, a última instância da sua vida sempre é Deus. Sempre há alguém acima do teu problema, que é Deus. Então você percebe que eles entraram na presença do rei. Esther entrou. Vamos ver aí versículo 1. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Esther se vestiu de suas vestes reais, se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente ao aposento do rei. Ele estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, de frente da porta do aposento. Versículo 2. E sucedeu que, vendo o rei, a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Glória a Deus. Essa é a quarta ação nossa. Nós precisamos entrar na presença do rei. Nós precisamos, mas como? Nós já vimos isso, que está escrito no livro de Hebreus. Entrai, pois, com ousadia diante do trono da graça, pelo novo e vivo caminho que é Jesus. Além de você clamar, além de você realmente expor a Deus, além de você tirar o que te distrai, que te deslumbra, que faz você esquecer aquilo que é a tua dor, além de você estabelecer um jejum, entre na presença do rei. Entre diante do Senhor para alcançar a sua graça. E como que eu entro na presença de Deus, do Rei eterno, do Rei dos reis? Através do seu clamor, através daquilo que é você se colocar diante do Senhor, você se colocar diante de Deus continuamente, através da sua oração. Perceba que primeiro houve um clamor que simboliza aquilo que é realmente. Clamor é diferente de oração. Clamor é você escancarar, é você, Senhor, meu Pai, como o cego de Jericó. Mas a oração é uma contínua manifestação, uma relação contínua com Deus. E você precisa estar, como Esther esteve. 2 dias ela foi ali diante do rei, falar e se colocar e se expressar também calmamente diante do Rei dos Reis. O que significa isso para a sua vida? Não ore só quando você estiver cheio de angústia e dor. Não ore somente quando sua alma estiver chorando. Ah, meu Deus, hoje eu quero falar. Isso é clamor. Ore também quando você estiver em paz. Ore também quando a sua mente estiver mais quieta. Ore por relacionamento com Deus. Ore, mas converse. Fale. Se apresente diante do Senhor. Senhor, eu entrei, eu venho na tua presença. Eu venho diante de ti mais uma vez nesse dia. Meu Pai, eu venho mais este dia na tua presença. Eu entro mais uma vez na tua presença. E fale, e ore, e busque. Deus estenderá o cetro de graça, o cetro de amor, aquilo que estenderá o cetro, que simboliza quando o rei estende o cetro,
você tem o direito de pedir e você terá resposta. E eu quero decretar e declarar sobre a sua vida essa bênção. Você vai orar mais, você vai falar mais com Deus, você levará ao Senhor suas causas e o Senhor estenderá o seu cetro de amor, de respostas e de misericórdia em nome de Jesus. Por quê? Porque Esther intercedeu diante do rei. Vamos ver capítulo 7, versículo 2. O que aconteceu então? Disse também o rei a Esther: no segundo dia, no banquete do vinho, qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. Qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Amém? Então, naquele momento, o decreto é dado. No segundo dia do banquete, e eu quero, em nome de Jesus, declarar sobre a sua vida. Você vai interceder mais pela sua vida. Você vai interceder mais pelas situações que rondam tua vida. Você não vai ficar aceitando as coisas ali, sabe, como alguém que é vítima de tudo e de todos. Os judeus tinham todo motivo para dizer: ai, tá vendo? Olha, cadê Deus? Deus não vai ajudar a gente, Deus não olha para nós. Ah, então é isso que Deus quer, matar a gente, acabar com a gente? Não, Deus queria a reação daquele povo. E eu quero declarar sobre a sua vida, tem decretos que vêm, tem sentenças que vêm, porque na verdade precisam nos mover do nosso comodismo, nos mover daquilo que são, né, as nossas mentalidades erradas a respeito de Deus, a respeito de si mesmo, mas nós precisamos viver o milagre através da perseverança e da busca em nome de Jesus. Quando você usa as armas espirituais, você vai ver que você alcança vitórias. Primeira vitória, portas abertas. Vamos ver o capítulo 5, versículo 1. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Esther se vestiu de suas vestes reais, se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente do aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, de frente da porta do aposento. Então eu quero declarar, a sua atitude espiritual trará essa primeira liberação, portas abertas. Eles fizeram um jejum de 3 dias, se colocaram diante da porta e ali estava a porta aberta diante do rei. E eu profetizo em nome de Jesus, a sua mudança com relação a ações espirituais te trarão esse primeiro milagre. Portas abertas para a tua casa, para a tua vida, em nome de Jesus. Segunda bênção, você receberá liberações de direitos e justiças não vividas. Capítulo 6. Versículo 1. Olha o que diz. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. O que é isso? Liberação de direitos e justiças não vividas. Há muitos anos atrás, Mardoqueu tinha denunciado uma ameaça de morte contra o rei. E ficou por isso mesmo, ele fez o bem, ele foi ousado, ele protegeu o rei, mas ele não teve benefício nenhum, não recebeu premiação nenhuma, não recebeu condecoração nenhuma. Mas quando há os 3 dias de jejum, quando há o clamor, quando há oração, também essa porta de milagre é aberta. E aquilo que era justiça que ele não teve no passado, ele começa a ter agora. Ele fez muito lá atrás e não tinha recebido retorno nenhum. Mas porque eles se posicionaram com Deus, agora ele estava recebendo a colheita até do que fez
fez lá atrás e recebendo a justiça divina. E eu quero declarar a liberação de direitos e justiças não vividas. Coisas que você fez, que você merecia recompensas, que você merecia melhor tratamento, que você merecia uma condecoração, uma premiação, um salário, uma ajuda, e no entanto ficou tudo por isso mesmo. Mas Deus é justo para trazer à tona e trazer a liberação de coisas que estão retidas na tua vida, que na verdade te pertencem e te pertenciam. Estava lá, guardado na gaveta do rei, o relatório sobre Mardoqueu, que ele foi o homem que protegeu o rei, mas estava lá na gaveta, engavetado. E tem muita coisa na sua vida dessa forma, coisas que você poderia ter, poderia usufruir, poderia viver regaladamente, mas não vive, porque está lá engavetado, coisas que na verdade você merece pelo que você fez, mas que em nome de Jesus sejam liberadas, abertas gavetas, que em nome de Jesus sejam abertos tesouros escondidos, e venha para a tua mão o que te pertence, heranças, direitos, valores, aquilo que são salários, tudo que te é devido, que seja liberado por causa do seu posicionamento espiritual em Cristo Jesus. Amém? Perceba o que é interessante. Aquele homem tinha tudo aquilo, podia usufruir, e ele continuava o quê? Sentado na escada, sendo que ele merecia algo. Então hoje, que você possa entender no seu espírito, quando você desperta espiritualmente e passa a buscar a Deus, o que vai acontecer? Até coisas que você não sabe vão começar a florar, sair, e haverá uma ebulição de liberações sobre a tua vida, porque tem muita gente com a vida presa, quando na verdade devia estar com a vida já liberada, vivendo uma vida abençoada, mas está preso, e fica preso porque há castas de demônios que só saem com jejum e oração, é o que Jesus falou. E enquanto você ficar aceitando a subcondição, você fica lá, sentado na escada, como Mordecai ficou, Mardoqueu ficou, a vida inteira sentado na escada do rei. Ou você fica para sempre sentado na escada do rei, ou você começa a buscar a liberação da tua vida, e Deus vai liberar coisas que você nem sabe, porque coisas escondidas virão à luz, diz a palavra de Deus, o que está em oculto será revelado, diz a palavra de Deus, mas aquilo que lhe é devido virá sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Terceira bênção que veio, reconhecimento e honra. Olha só o versículo 7 e 8. Pensa bem, foi só um decreto que veio de ameaça e de roubo. Eles pensaram, vamos lutar contra essa ameaça e roubo e morte, e acabaram liberando coisas que nem imaginavam que Deus queria fazer. Versículo 7, pelo que disse Amã ao rei, quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, versículo 8, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na cabeça. Perceba agora, Mordecai recebe uma veste diferenciada, ele recebe uma veste real, uma veste de rei. Aquele mesmo Mardoqueu que ficava sentado na escada, humilhado, vivia menosprezado, marginalizado no meio daquele reino, que era ameaçado até. Agora, ele recebe vestes do rei. E eu quero declarar sobre a sua vida. Às vezes você fica vivendo uma vida de vestes, com vestes de cinzas, vestes de espírito angustiado, sendo que Deus tem uma veste nova para você. Deus quer tirar essa veste de angustiado, essa veste de deprimido, essa veste de infeliz, essa veste de revoltado, essa veste de fracassado, essa veste de pessoa que não dá certo na vida, que nunca vence. Deus tinha uma veste para Mardoqueu.
Deus tem uma veste para quem clama, para quem busca, para quem realmente não se prostra diante das ameaças da vida. E eu declaro em nome de Jesus, o teu despertar espiritual vai trazer reconhecimento e honra para a tua vida em nome de Jesus. Ele recebeu veste real, ele começou e recebeu uma coroa real na cabeça. E ele o quê? Foi sentado sobre um cavalo que simboliza força. Este homem que estava frágil à porta do rei, agora está andando sobre um cavalo, que vocês sabem que cavalo é o maior símbolo de força, ainda mais na antiguidade. Por isso que tem aquele versículo, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor dos Exércitos, porque o cavalo simbolizava força, simbolizava imponência. E eu quero dizer em nome de Jesus, Deus tem reconhecimento e honra. E nós muitas vezes ficamos naquela subcondição por falta de ações espirituais que podem liberar nossa vida de toda maldição, sentença, decreto, que seja quebrado, despedaçado nessa noite. Todo decreto, toda sentença, toda amarração, todo bloqueio, toda algema, toda prisão que amarra a tua vida, caia por terra nessa noite. Que você saia daqui como um leão, desperto espiritualmente, para realmente mudar tua vida, tua sorte. E você não vai se calar enquanto a sua sorte não for mudada diante dos seus olhos, em nome de Jesus. Você vai ser como aquele cego de Jericó. Enquanto você não vê, você não para de gritar. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim, Jesus. Jesus, tenha misericórdia de mim. Jesus, 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 Jesus. Ele não se calou. Você não vai se calar até Deus quebrar essa sentença da tua casa, da tua vida. Você não vai desistir de lutar. Você não vai morrer no caminho. Você vai buscar a face do teu Deus em nome de Jesus. Amém? Quinta vitória. Quarta vitória. Ele vê a sentença sobre o inimigo. 7:7. Vocês sabem que 7 é número da perfeição na Bíblia, né? Imagina 7:7. E eu quero declarar que essa é a obra perfeita de Deus para você. É isso aqui, ó. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. Amã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que o mal lhe era determinado pelo rei. Nesse momento, o rei se levanta e ele determina que Amã seja realmente ele que queria a degola de Mordecai. Ele determina que Amã seja morto. E eu quero declarar essa vitória perfeita de Deus, a sentença sobre o teu inimigo. O inimigo da nossa alma que queria prender na miséria, no sofrimento, na angústia, no espírito de suicídio, no espírito do vício, no espírito das trevas, é este inimigo que vai receber a sentença e será subjugado, mas você e a sua casa serão livres deste mal do adversário em nome do Senhor Jesus. 7:7. O rei se levanta com furor e sentencia o inimigo. E eu profetizo que o rei se levante com furor e sentencie tudo aquilo que amarra a tua vida, tudo aquilo que veio para prender tua vida, todos os grilhões e algemas e cordas e bloqueios que foram colocados na tua vida por obra demoníaca, maligna, maldade, crueldade, que o Deus vivo, 7:7, o rei se levante em furor e quebre de vez esse laço opressor, quebre de vez essa obra maligna, quebre de vez essa sentença demoníaca e deixe livre a tua alma a partir de agora, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Que o rei se levante em furor e abata o teu inimigo em nome de Jesus. Quinta vitória, o juízo sobre o adversário. Versículo 10.
Agora vem o juízo, mas o juízo vem sobre o adversário. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então, o furor do rei se aplacou. Amém? Enforcaram Amã na forca que ele preparou. E só assim o furor do rei se aplacou. Que esta palavra esteja sobre a nossa vida. Que Deus realmente se enfureça por toda injustiça que você vive, por toda perseguição que você vive, por toda obra maligna que te acusa, que te persegue, por toda ação, ferramenta, arma forjada que foi feita contra a sua vida, e que o furor de Deus só aplaque, só acalme, quando Ele tiver por resolvido estas circunstâncias na tua vida, em nome de Jesus. Que o furor do rei se aplaque só quando Ele destronar o poder que quer destruir tua vida, que caia por terra hoje. Toda obra demoníaca que quer travar tua vida, que caia por terra hoje. Toda ação demoníaca orquestrada que trabalha contra a tua casa, contra a tua felicidade, contra a tua família, em nome de Jesus, que caia por terra hoje. Toda ação orquestrada do inferno contra a tua vida financeira, contra a tua vida espiritual, contra a tua vida emocional, que todo o poder do inimigo seja hoje anulado, vencido, destruído, destituído, e que você possa ver Deus aplacando a sua ira só quando colocar debaixo dos teus pés toda a força do mal que te atormenta. Eu libero essa bênção sobre a tua vida, o poder do Senhor se levantando para a tua defesa, para a tua proteção, para a mudança da tua sorte, e em nome de Jesus, para realizar milagres na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Outra bênção que veio por causa do despertar espiritual. Eles passaram a ter força de defesa e mudança de vestes. Versículo 15, capítulo 8 agora. Nós estamos encerrando. Então Mordecai, Mardoqueu, saiu da presença do rei com uma veste real azul, celeste e branca. Amém? Não é mais a veste terrena dos problemas dessa terra que te sufocam, que te paralisam, que te enfraquecem, que te geram transtorno, paralisia. Não, agora é veste real, azul, celeste e branca, porque quem vai te dar é Deus. Quem vai te entregar é o Senhor. Recebe essa veste real, azul celeste. Chega de você viver, envolto em lama desse mundo. Chega de você viver envolto ao pó desse mundo. Chega de você viver envolto nas cinzas desse mundo, que sempre te anularam, que sempre te cancelaram, que sempre te debilitaram, te sugaram. Não, agora recebe a veste real azul celeste. Como também uma grande coroa de ouro. Ah, querido, coroa simboliza a glorificação do teu pensamento, da tua mente, coroa de ouro. Você não vai mais ficar perdendo o teu tempo com pensamentos, sabe, que são palha, coisas malignas que atormentam tua mente, faça da tua mente um campo de batalha, um eterno tormento. Ah, Mardoqueu ficou ali debaixo de ameaças, de transtornos, perturbação, humilhação, porque ele não queria se curvar para Amã. Amã ficava ali perseguindo, odiando. Ele ficou muito tempo com a mente dele tomada por aquilo que era o que é inútil. E muitas pessoas desgastam sua vida há meses, anos, só gastando a mente com inutilidades. Preocupações vãs, perturbações, inquietações, medos, paranoias, ansiedades, e você fica ali com a mente conturbada. Em nome de Jesus, se posiciona diante de Deus, porque o que você vai receber é uma coroa de ouro na tua cabeça. Até os teus pensamentos serão mais saudáveis, até a tua mente será mais curada, glorificada. Você vai pensar mais nas coisas do alto do que nas coisas da terra. A tua mente será sarada, porque você terá paz, terá a presença de Deus, o Espírito Santo conduzindo o seu caminho, a força, a temperança, a misericórdia, a compaixão, o amor, a alegria, o perdão.
e não mais o ódio, as trevas, a guerra, o tormento. Está quebrado da tua vida todo espírito de loucura, perturbação, inquietação, ansiedade, que você possa, por causa do teu posicionamento com Deus, receber veste azul celestial e coroa de ouro na cabeça em nome de Jesus. Deus vai te cobrir, Deus vai te proteger, e mesmo estando na terra, porque o próprio Jesus orou: Senhor, Pai, não os tire do mundo, mas os livre do mal. Deus quer você vivo, vivinho mesmo, para você andar nessa terra, mas não como um sujismundo, cheio de lama desse mundo, com a mente perturbada, não, mas que você ande nessa terra com a veste azul royal, celestial, e com a mente glorificada, como um servo de Deus, ungido, escolhido do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus. Deus vai mudar as suas vestes. Deus te dará o descanso dos teus inimigos. Vamos ver o versículo 16. E para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. Na minha versão, aqui diz: para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Ele estava esperando morte e roubo, mas porque eles reagiram diante do decreto, e eles foram buscar a Deus, o que veio para eles? Felicidade, alegria, gozo e honra. Eles esperavam trevas, por isso que a versão diz: e houve luz para eles. E é isso que vai acontecer na vida de todo aquele que se levantar para buscar. Versículo 17. Também em toda a província e em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo. E muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinham caído sobre eles. Lembra que nós vimos lá no começo? O que é que tinha tomado conta dos judeus? O pânico, o medo, o luto, o choro, o lamento. Mas porque eles resolveram não ficar lamentando nem chorando, mas resolveram reagir. O que aconteceu? Porque eles resolveram buscar a Deus. Agora havia banquete, havia festa, havia alegria, havia gozo. E é isso que vai acontecer na vida de todo aquele que crer, todo aquele que não crer naquilo que é o terreno, mas crer no que é divino e no poder que Deus tem de mudar a tua sorte. Deus tem dia de festa, Deus tem dia de júbilo, Deus tem dia de alegria e de gozo para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. E você vai ver que é interessante, veja o versículo 18, que fala que a festa, olha só que interessante. Está indo, não? Travou? Então eu pus isso aqui no meu, será que é 9? 9, isso. É 9:18 agora, desculpa. Põe no 17, por causa do descanso da alma. Ó, sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar, e repousaram no dia 14 do mesmo, e fizeram daquele dia de banquete e de alegria. No dia 13, veio lá, né, o capetom para tentar matar e destruir. Só que eles se levantaram em autodefesa, em defesa própria, pela bênção de Deus, e eles foram livrados. E diz aí que eles repousaram, quer dizer, eles alcançaram defesa. E então, no versículo 18, também os judeus que se achavam em Suzã se ajuntaram no dia 13 e 14 do mesmo, e repousaram no dia 15 do mesmo dia, e fizeram daquele dia de banquete de alegria. Lembra que eles tiveram que jejuar 3 dias e 3 noites por causa do inimigo? Por causa daquilo que era o decreto do inimigo? Agora, eles fazem também 3 dias de festa. Olha lá. Nos dias 13 e 14 do mesmo, repousaram no dia... O versículo
13, 14 e 15. E fizeram daquele dia, dia de banquete de alegria. Travaram a luta no dia 13, venceram e puderam repousar. 3 dias eles choraram, lamentaram, fizeram jejum pesado, mas agora eles também fazem 3 dias de grande festa. E eu declaro, para cada dia de vergonha, Deus tem dupla honra. Para cada dia de tristeza. Quanto tempo foi? 5 anos? Então vai ser 5 anos que você vai poder glorificar e exaltar. Quanto tempo? 10 anos? Quanto tempo? Foi 3 dias de gemido, de dor, de angústia, de pânico? Então foi 3 dias de festa e de descanso. Porque Deus mudará a tua sorte em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé e coloca o versículo 22. Só para nós encerrarmos com aquilo que é a mudança de sorte. E é isso, e é essa palavra que Deus traz para as nossas vidas hoje. Como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, de luto em dia de folguedo, em festa, para que os fizessem dias de banquete, de alegria, e de mandarem presente uns aos outros e dádivas aos pobres. E eu quero fechar essa palavra com esse versículo. Deus mudará a tua sorte. Se você desperta hoje espiritualmente e sai daqui pronto para guerrear espiritualmente, Deus vai mudar o luto em festa, a tristeza em alegria, e você vai repousar dos teus inimigos em nome de Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos e você vai começar já a clamar, a invocar o nome do Senhor. Tira realmente tudo aquilo que te distrai, tudo aquilo que é o colorido desse mundo, e foca agora na área que é a área que você está vivendo uma sentença, na área que você está vivendo uma dor, um desgosto, quer seja familiar, quer seja material, quer seja financeira, quer seja espiritual. Está na hora de você começar a exercer a tua fé, porque fé sem obras é morta. Fé sem obras não te dará resultados. Mas se você começar a ter reações agora e sair daqui hoje disposto a buscar, a bater até que a porta se abre, você terá sua vida transformada pelo poder do nosso Deus. Senhor, em nome de Jesus, começa a orar agora. Em nome de Jesus, comece a falar com Deus. Abra sua boca e comece a orar. Comece a falar. Quando Mordecai recebeu a sentença, ele já começou com um clamor, um grande clamor. Em o nome de Jesus, eu declaro o poder do Senhor sobre a sua vida. Eu declaro que você vai invocar o nome do Senhor. Senhor, eu não sei a condição dessas vidas. Eu não sei as condições dessas famílias, Senhor. Eu não sei, meu Pai eterno, o que é que persegue, o que é que quer manter essa pessoa, meu Pai, numa subcondição. Meu Deus, qual inimigo espiritual, meu Deus, que veio, meu Pai, até de gerações, para manter essa pessoa numa escada, para manter essa pessoa com a vida paralisada, para manter essa pessoa presa a um vício, presa a uma tristeza, presa a um sofrimento, a uma vergonha, a uma derrota, a um fracasso. Mas nós nos levantamos diante do Deus vivo, nos levantamos para buscar o favor do Senhor, para reagirmos, meu Pai. Meu Deus, o mundo quer que nós durmamos, o mundo quer que nós nos calemos, a opressão quer nos sufocar, nos silenciar, nos adormecer, mas nós levantamos a nossa voz para buscar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor. Vem, meu Pai, sobre as nossas vidas. Vem, Senhor, sobre estes homens, estes pais de família, sobre estes jovens, sobre estas mulheres, sobre estas mães, sobre estas avós. Vem, Senhor, em nome de Jesus.
Vem, Senhor, e veja, meu Pai, os decretos, as injustiças vividas, meu Pai. Ah, meu Deus, veja os roubos vividos, meu Pai. Veja as angústias vividas, os sofrimentos vividos, Senhor. A falta muitas vezes de reconhecimento, a falta, meu Pai, muitas vezes de um retorno, a falta muitas vezes, meu Pai, daquilo que é uma retribuição devida, um salário digno, uma vida justa. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nós invocamos o nome do Senhor, que o Senhor venha com o teu livramento, com o teu milagre, trazendo a mudança da sorte em todas as áreas. Ah, meu Deus, começa hoje despertando o espiritual dos teus servos, despertando de toda morte, de toda indolência, de toda passividade ao mal, de todo pacifismo com a obra das trevas. Não, meu Deus, nós estamos em guerra, nós não temos paz com a guerra, com a treva, com a escuridão, com a obra do mal. Não, Senhor, nós não temos pacto, não temos ligação com a morte, com o roubo. Meu Deus, em nome de Jesus, nós nos levantamos pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos, meu Pai, pelo nosso futuro. Vem, Deus bendito, sobre os teus servos com livramento, com salvação. Troca as vestes, meu Pai. Tira as vestes de cinza, tira essas vestes de lamas, tira essas vestes, meu Pai, de horror, tira essas vestes de morte, meu Pai, dessa pessoa. Oh, meu Pai, coloca uma veste azul, celestial e branca, que essa pessoa receba o revestimento que o Senhor quer dar, que essa pessoa receba o que o Senhor tem para ela, e que ela não fique mais condicionada ao mal desse mundo, ao juízo desse mundo, à maldade desse mundo, à crueldade de ninguém, mas que ela possa receber o que o Senhor tem, que ela receba o que o Senhor tem, meu Pai. Ore calamaçu decanta, coloca uma coroa, meu Pai, sobre essa cabeça, tira, meu Pai, esse espinho, essa coroa de espinho, tira, meu Pai, essa turbulência, esse sofrimento dessa mente. Ah, meu Pai, essa autocomiseração, esse sentimento de dor, de morte, de angústia, esse sofrimento que perturba essa mente, essa ansiedade. Ah, meu Deus, tira essa coroa de espinho, coloca, meu Pai, uma coroa de ouro. Ah, Senhor, que seja o que vem do alto sobre essa mente. Os teus pensamentos são mais altos do que o dela, os teus pensamentos são mais altos do que o dele. Bem sabes tu, ó Pai, o que tu tens para esta pessoa, e não são pensamentos de morte, são pensamentos de paz, meu Pai. Então faça a sua vontade, cumpra o teu querer. Oh, recalamaçu decanta, levanta, meu Pai, esse homem, levanta essa mulher, levanta, meu Pai, para ela alcançar o que o Senhor tem para ela nesta terra, nesta vida, meu Pai, para que ela possa usufruir do que tu tens e não viva refém de ninguém, meu Pai, de nenhum sentimento, de nenhuma obra maligna, por causa de forças do mal. Ore calamaçu decanta. Eu abençoo essas pessoas para que elas alcancem seu favor, para que elas alcancem a sua misericórdia, para que elas alcancem o teu poder, para que elas alcancem o que tu tens para ela. Dê a elas alegria, regozijo e honra, felicidade, mudança de sorte, mudança das vestes, paz dos inimigos em nome de Jesus, e descanso de todo mal. Eu as abençoo, declaro e decreto a tua vitória, o teu querer e a tua bênção, em nome de Jesus. Saia daqui como um servo de Deus, abençoado, e que pode viver grandes reviravoltas na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Queridos, nós praticamente, muitas igrejas, eu não vou dizer todas, porque eu não tenho essa informação, mas praticamente, igrejas principais eu posso afirmar que estão fazendo isso. Então nós iniciaremos um jejum, eu e o bispo particularmente, e você que se sentir tocado, você também pode entrar nesse jejum. Então, nós começaremos um jejum dia 9. Que dia é hoje? É hoje, então, né?
É amanhã, né, que você vai começar? Amanhã? Então, amanhã vai começar mesmo, porque ninguém foi avisado então. Então, nós vamos fazer um jejum de, no mínimo, 6 horas, mas o ideal é 12. Eu e o bispo, particularmente, nós vamos fazer um jejum depois das 6 horas até as 6 da manhã do outro dia. Entendeu? Então, é o jejum do judeu, né? Das 6 às 6. 6 da tarde às 6 da manhã. E você pode estabelecer esse jejum. Todas as igrejas estão fazendo isso. Nós sabemos, humanamente falando, né? Há uma ameaça no âmbito do Brasil de perseguição da liberdade religiosa, perseguição de igrejas. Isso já está declarado. Então, muitos pastores estão nesse mesmo propósito, você pode pesquisar. E igrejas também. Então, como nós não queremos pagar para ver, né? Nós estaremos nesse jejum realmente para conter toda obra maligna. E você sabe, como aconteceu com Mardoqueu. Você faz o jejum para uma causa, para que o mal não nos sobrevenha de um lado, mas, na verdade, há uma liberação em muitas outras áreas. Foi o que Mardoqueu viveu. Porque, na verdade, ele viveu a justiça, ele viveu a honra, ele viveu a mudança de sorte, porque ele estava ali se importando com a nação dele. Então, você que sentir no seu coração de fazer esse jejum conosco, nós começaremos, então, amanhã definitivamente. Eu vou começar hoje, porque Jesus falou para mim que era para eu começar hoje. Então, mas amanhã estará contando realmente, até o dia 30, todas as igrejas estarão nesse propósito. Amém? E você faz parte, e você pode estar buscando também, pela sua vida também, por aquilo que está amarrado realmente na sua vida, porque Jesus falou, há castas de demônios que só saem com jejum e oração. Então, tem coisa que não adianta. Você fica, Jesus, livra isso. Você vê, se 3 dias fizeram isso, imagina o que vai ser esses, né, praticamente 21 dias de jejum, que acontecerá em âmbito nacional, nacional aqui em todo o Brasil. Eu sei que a Universal está, eu sei que a Renascer está, eu sei que a da Valnice Milhões está, eu sei que igrejas grandíssimas estão nesse mesmo jejum, e nós estamos nesse mesmo sentimento, e sentenças serão quebradas em todas as esferas, da sua vida, da sua casa, do seu íntimo, né, coisas engavetadas, presas na tua vida, e até pela nossa nação. Amém? Eu peço, por favor, que você pegue na sua cadeira o seu envelope. Nós vamos orar pela sua vida financeira. Entrega a sua oferta ao Senhor, o seu dízimo. Consagre ao nosso Deus, em nome de Jesus. Queridos, boa noite, graça e paz, amém? Então, o jejum é muito importante, né? Então, nós sabemos o que o diabo ele está tramando. Um grupo de pessoas me chamaram para uma conversa e um deles foi muito infeliz na fala dele, dizendo, não, a gente tem que gemer mesmo, a gente tem que chorar mesmo, a gente tem que se arrebentar mesmo, eles têm que perseguir mesmo a gente, bater na gente, arrancar o dedo. Eu falei, irmão, que mundo você está, cara? Que mundo você está? Obviamente, a palavra ela vai se cumprir, você não tenha dúvida. Ela vai se cumprir. Aí eu perguntei para eles, eu falei, tá, e os fracos? Que os fracos morram. Que tiver que perca a cabeça, o olho no meio do caminho. Eu falei, querido, isso não é evangelho. Ele falou, você está sendo genocida gospel aí, né? Não, nós temos que preparar a igreja, salvar os fracos, fortalecer os joelhos enfraquecidos. A gente tem que, como corpo, né? Não é esse, está dizendo que esse parte do corpo é uma gangrena, não. Nós temos que curar o povo. A palavra, o corpo tem que curar o corpo. E aí, a gente chega à seguinte conclusão. Irmãos, a Bíblia vai se cumprir, vai mesmo. Não tenha dúvida. Mas nós vamos fazer a nossa parte, amém? Por isso que eu vi um grande sábio falando que o voto dele é uma semente que ele coloca na urna para aquilo que Deus determinou. Então, nós precisamos acordar e entender o que está para acontecer. Amém? Aleluia. Se eu quiser picanha, eu trabalho e como. Entendeu? Então, você vai ser uma pessoa que nós vamos orar, nós vamos jejuar
e Deus vai fazer uma obra poderosa sobre o Brasil. Amém, irmãos? Que se você começar a observar o que as redes sociais dos grandes homens de Deus espirituais falam, qual é a ordem? Seja como Esther. Vá diante do rei, promova jejum, quebrantamento, oração, para que Crônicas 7, ouvirei dos céus, sararei a terra e perdoarei os pecados. Esse é o Deus que nós servimos. Então, se você puder, entre nesse jejum. É difícil, é do poente ao nascente, né? Então, a partir das 6 da tarde, você já não come mais. Você pode fazer o jejum de Daniel, só legumes, só fruta, né? Água, nada de refrigerante, essas coisas. Você pode também. Ou da meia-noite ao meio-dia, mas faça. Deus vai honrar o teu jejum e Deus vai ouvir a nossa oração, amém? Quem esteve aqui na quinta-feira? Quem esteve aqui? Deus não falou muita coisa para a nossa vida? Deus não falou muita coisa para a igreja? Então a gente tem que preparar aí terra, irmãos, para nós colhermos essa semente em nome de Jesus. Levante seu envelope. Senhor, eu consagro o dízimo, a oferta dos teus servos, que o teu nome seja glorificado, que o teu Espírito Santo, ó Deus, alcance as vidas da área financeira. Pai, ó Deus, prospera, multiplica, promova a tua honra, a tua justiça a favor dos teus filhos. Nós abençoamos os teus servos, declaramos a tua bênção, que o teu nome seja glorificado, que a vida financeira deles seja, ó Pai, abençoadas e que eles possam ver o teu bem, ó Deus, sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Nós consagramos essa semente, nós consagramos, Senhor, cada oferta e dízimo na tua casa e declaramos a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir amém? Diga amém. Glórias a Deus. Sai do teu lugar, traga a sua oferta, o seu dízimo, aqui em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu falei aqui, acho que o mês passado, que nós queremos fazer o batismo em novembro agora. Queremos fazer em novembro. Eu quero fazer aqui o convite a você que ainda não foi batizado nas águas e que deseja descer pelas águas do batismo, você me procure no final do culto, ok? Dá o seu nome para nós fazermos o batismo. Eu creio que em novembro acho que vai dar para nós fazermos, e creio que vai ser no mesmo lugar onde nós fizemos a festa das crianças. Eu creio, pode ser que seja um outro lugar, mas até mesmo porque a piscina lá é aquecida, tal, então novembro também é um mês quente, né? Então, se você ainda não foi batizado, você dá o seu nome e desça as águas do batismo, porque o batismo é uma ordenança do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos para os nossos lares. Você tem uma noite abençoada, um final de domingo cheio da bênção do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Levante sua mão e diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Curva a sua cabeça, que a graça de Deus, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre a tua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde, que te leve em paz, desde agora e para todo sempre. Quem crê, diga amém. Vai na bênção.